Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora e pertence à Convenção Batista Brasileira, destinada às igrejas batistas espalhada em nosso país. Nós temos a lição de número 11, cujo tema é a corrida da fé, e como texto básico nós temos o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu farei a leitura do texto áureo, que é justamente o versículo 1 e 2 do capítulo já citado, que nos diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Quando a gente fala sobre a corrida da fé, a gente precisa ver quais são as lições da lição de número 11, porque a gente vai observar que há da parte do autor aos Hebreus a intenção de estimular o crente a prosseguir na sua caminhada cristã. Quando falo em caminhada cristã, é uma caminhada de fé. Isto porque nós não andamos pelo que vemos, mas sim por fé. E quando a gente começa a trabalhar o primeiro tópico da lição, que são as atitudes e ações necessárias para que a gente continue firme na corrida da fé, a gente tem que ter a noção do versículo de número 3 que ainda não foi lido, uma vez que lemos o versículo 1 e 2. Farei a leitura do 3 que nos diz assim: Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. A intenção era de que nós viéssemos estar com os olhos fitos para Cristo Jesus, porque Ele é o nosso modelo, além do que Ele é o consumador da nossa fé, além de ser naturalmente o autor, e a gente precisa caminhar por fé ou ainda na fé. Nesses versículos iniciais, nós temos dois grandes temas que são eloquentes quando a gente se depara com a carta aos Hebreus, mas dentro da perspectiva do Novo Testamento. Por causa de quê? O autor vai falar uma forma muito simples, mas objetiva, sobre a vida cristã que tem que ser estabelecida uma meta. Nós, como crentes em Jesus, não vivemos empurrando com a barriga. Nada disto. A gente não adota uma filosofia tipo, deixa a vida me levar. Nada disso. A gente estabelece meta e nós temos uma meta, sim, dentro dessa perspectiva bíblica, a partir, portanto, da palavra do Senhor. Mas além de ter uma meta, nós precisamos ter uma certa, entre aspas, inspiração. E qual vai ser o nosso grande incentivo, já que nós já estamos motivados, porque somos cristãos em Jesus, através dessa obra graciosa e salvadora por meio de Cristo. A gente vai ter essa, entre aspas, conforme o autor da revista colocou, inspiração, eu colocaria como um incentivo, nós seremos incentivados olhando justamente para os chamados heróis da fé. Se você analisar bem, o único grande herói que nós temos em um Novo Testamento, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, e somente Ele. Mas nós temos chamado de galeria da fé, chamamos de heróis da fé, reconhecendo o serviço, a obediência e, sobretudo, a fé obstinada destes homens que se mantiveram fiel a Jesus o tempo inteiro e o tempo todo. Além da meta e desse incentivo ou inspiração, conforme nos diz aqui na revista, nós temos que eh,
entender que sempre vai haver um obstáculo. E qual é o obstáculo na vida do crente em Jesus? É justamente o pecado. Embora a gente tenha uma nova natureza, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nós temos essa centelha do Evangelho, essa centelha divina dentro de nós. Inclusive, o Espírito Santo habita em cada crente em Jesus. Mas acontece que nós temos ainda habitando dentro do nosso ser o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, também chamada de velha natureza, precisa ser dia após dia mortificada. Essa velha natureza precisa ser mortificada diuturnamente para que a gente viva a partir dessa centelha divina dentro de nós em novidade todo santo dia. Mas além desse obstáculo que nós temos que considerar com seriedade, porque a gente não brinca com o pecado, a vida cristã tem um meio. E qual é esse meio? É justamente a persistência firme. Não é uma persistência firme no sentido de ser um pensamento positivo, tampouco uma visão otimista do mundo ou de si mesmo. Pelo contrário, a gente persiste firmemente porque nós estamos em Cristo Jesus. Há uma posição espiritual. Todos nós, inclusive, já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes na cidade e na igreja, especificamente de Éfeso. Mas, além dessa persistência, necessário é ter um modelo, um padrão. A gente precisa ter um ícone, alguém que a gente possa se espelhar. Ora, e ninguém mais, ninguém menos é colocado como nosso padrão, a não ser a pessoa bendita de Cristo Jesus. Além disto, a gente precisa entender que não estamos sozinhos. Lembra que Jesus disse que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, isto é, desamparados, sozinhos, abandonados? Pois bem, Jesus retornou aos céus, mas ele envia o Espírito Santo para habitar em nosso coração, de modo que nós contamos com a presença do Senhor Jesus através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E a gente vai observar conforme já foi lido aqui, no versículo 1, 2 e 3, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E as pessoas vão indagar: que testemunhas são estas? Será que são os anjos? Naturalmente que os anjos, como seres celestiais ou angelicais, eles estão na presença de Deus. Eles tomam conhecimento a partir do momento que Deus o próprio faz eles conhecerem ou saberem de tais coisas, porque os anjos não são onipresentes, tampouco onipotentes, muito menos oniscientes. Mas Deus revela, vou dizer assim, a corte celestial, aquilo que ele bem entender, mas acontece que não é uma referência aos anjos que estão acampados ao nosso redor, pelo contrário, a gente tem que entender esse versículo 1 e 2, quando fala sobre essa nuvem de testemunhas, tendo como contexto imediato o capítulo 11, que fala justamente sobre a galeria dos heróis da fé. Pessoas que, por meio da fé, venceram reinos, que praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, pessoas que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, que tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres, inclusive, que receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, outros não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Tem ainda alguns que experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias e prisões. Para por aí, não. São homens e mulheres que foram apedrejados, tentados,
foram cerrados ao meio, literalmente. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes homens e mulheres, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, eles não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então a gente tem diante de nós uma nuvem de testemunhas que são estas pessoas, as quais compõem a chamada Galeria da Fé, ou que são heróis e heroínas da fé. Essas pessoas estão como nos rodeando. A ideia aqui é de uma corrida. É como se a gente estivesse num grande estádio e em nossa volta essas pessoas estão, vou dizer assim, como espectadores, porque eles são exemplos de fé, pessoas que deram um bom testemunho, e nós temos que correr, perseverar, ter como uma meta Cristo Jesus. E quando a gente corre e em meio a essa pista, a gente não pode deixar que o pecado venha nos embaraçar, impedir ou nos atrapalhar nessa corrida, nessa carreira cristã, de modo que os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Já que eu citei uma vez mais o versículo de número 2 aos Hebreus, eu digo de todo o coração àqueles que me assistem, embora tenha entendimento diferenciado deste. Quando eu me converti, eu tive a orientação de que a pessoa não perde a salvação. Acontece que depois, na juventude, eu mesmo questionei, até porque era rodeado de pessoas, de amigos que tinham esse entendimento sobre a possibilidade da perda de salvação, e eu comecei a indagar a Deus, fazer perguntas a alguns pastores, alguns seminaristas, inclusive, e eu me deparei e tive uma satisfação plena a partir da própria palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu sou convencido pelas Escrituras de que o crente verdadeiro não perde a salvação. Logo, está fora de cogitação esta possibilidade para aquele que é realmente cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado, que está esperando tão somente a glorificação, cuja habitação do Espírito nele é a garantia, isto é o selo, é o penhor até o dia desse resgate, ou, conforme a Bíblia nos diz, da redenção. E entre tantos textos que corroboram com a certeza da salvação, porque a Bíblia fala sobre a vida eterna, que tem uma extensão ou uma durabilidade para tudo sempre, a vida eterna não é interrompida por alguma coisa, pelo contrário. Mas esse texto, o versículo 2, quando fala que Jesus, e a gente precisa estar com os olhos fixos nele, é o autor e consumador da nossa fé. Jesus não é apenas o autor, mas ele também é o consumador. A nossa salvação, a eterna salvação em Cristo Jesus, nos é garantida por causa dos méritos dele. Por isso, eu enfatizo uma vez mais e ratifico neste vídeo de que, uma vez salvo, sempre salvo. Porque o verdadeiro salvo, ao contrário de alguns, não vai viver na banalização da graça, tipo, eu vou cometer mais e mais pecados, já que eu sou salvo, para que a graça de Deus venha se tornar abundante mais e mais. Nada disto. O salvo em Cristo Jesus não tem prazer em pecar. Ele não vive na prática do pecado. E quando ele peca, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele abandona, porque ele confessou aquele pecado. E ele se entristece, assim como o Espírito Santo se entristece por estar dentro de cada um de nós, quando a gente, por exemplo, mente, quando a gente desobedece. O
o Espírito Santo que habita em nós, ele também se entristece. De igual modo, o crente verdadeiro, genuíno, autêntico, portanto, ele não vai se alegrar porque ele está cometendo pecado. Oba, que coisa maravilhosa é pecar. Pelo contrário, o verdadeiro crente tem ojeriza ao pecado. E a mente dele não está mais cauterizada pelo mesmo. Dito isto, a gente precisa considerar aqui a Jesus. Por quê? O autor vai falar que a palavra no original significa levar em conta, considerar a Jesus. E é importante a gente ter uma noção do que temos na referência do capítulo 3 versículo 1, o qual eu leio aqui. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Esse considerar é levar em conta. A gente não tem que apenas estar com os olhos fitos ou fixos em Jesus, mas temos que levar em conta a pessoa de Jesus, os seus ensinos, a sua obra, o seu ministério, porque Jesus é Deus, é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, um ser humano extraordinário jamais visto, porque em uma só pessoa havia duas naturezas, a humana e a divina. E a gente precisa considerar Jesus porque ele foi um exemplo também de homem experimentado, homem de dores. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, diz a Bíblia. E nós que às vezes nos cansamos, ficamos desanimados, tristes, devemos lembrar que Jesus venceu o mundo. E não foi à toa que ele disse para que nós não viéssemos a nos desanimar, não ter, porque não ter esse desânimo por conta de que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos lutas, sofrimentos. Aliás, todo aquele que é servo de Cristo Jesus, ele vai padecer algum tipo de perseguição. E se porventura você, membro de igreja, não sofre nenhum, mas nenhum tipo de perseguição, nenhum resquício sequer de perseguição, você deve considerar seriamente a possibilidade de você não ser um salvo em Jesus. Porque quando a gente se converte, a gente se torna uma nova criatura, anda em novidade de vida. A gente não fica mais fazendo as coisas dentro desse sistema corrupto, mundano. A gente nada literalmente contra a maré. E por isso a gente precisa levar isso em conta. Jesus, ele sofreu e ele sabe perfeitamente a luta de cada um de nós. E ele não nos deixa sozinho em absoluto. O próximo tópico fala sobre o sofrimento serve de disciplina e é necessário reagir. Alguém já disse que o sofrimento é pedagógico. Nós aprendemos muito com ele. E quando se fala aqui sobre disciplina, a disciplina deve ser bem considerada em nosso meio. Porque se você não tiver disciplina na leitura, disciplina no estudo, disciplina no tocante ao que você fala, ao que você pensa, a maneira como age ou como se comporta, você vai ser o quê? Indisciplinado. E não tem nenhuma virtude na indisciplina. Agora, a virtude, sim, no fato de ser disciplinado. Logo, a disciplina é algo necessário nesse viés humano, mas também nesse viés espiritual. Há um combate todos os dias contra o pecado, e a partir do momento que a gente se converte, a, a chamada batalha espiritual começa a se intensificar. Lembram do que eu disse, que nós temos uma natureza que é chamada de velha natureza ou ainda natureza pecaminosa, que permanece dentro da gente, ela começa a lutar, a digladiar,
E há uma luta interna, porque a gente sabe que precisamos estar inclinados para as coisas do espírito e não para as coisas da carne. E vai haver embates, lutas terríveis. Todas essas lutas, todas as guerras que nós temos espiritualmente falando, na mente e pode ser ganha ou perdida, inclusive, na mente. Depende muito da renovação da nossa mente. A proposta do apóstolo Paulo, por exemplo, é, dia após dia, colocarmos diante de Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, renovando a nossa mente diariamente. A nossa mente precisa ser renovada. E repito, a batalha é sempre ganha na mente. Começa aqui e termina aqui. E se você não atentar para isto, você pode sofrer derrotas que ocorrem justamente nesse campo mental que é essencial para o êxito como indivíduo, mas também como um ser espiritual, da forma que eu e você somos. No versículo 4, eu vou fazer a leitura, nos diz assim: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Tem gente que faz corpo mole e começa a se entregar. A pessoa não tem aquela persistência. Ora, a gente precisa resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Existem pessoas que odeiam pessoas que pensam diferente delas. Odeiam pessoas que pensam diferente delas no tocante à ideologia política partidária. Ora, se tem alguma coisa que nós temos que odiar, é o pecado. Nós não podemos e não somos livres para odiar as pessoas, os seres humanos. Até por causa de que o próprio Cristo Jesus vai nos dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, isso mesmo, e orar por aquele que nos perseguem. Se você acha que alguém, no âmbito político, partidário, quando não ideológico, está agindo como uma afronta a Deus ou à Igreja de Cristo Jesus, você não tem que orar para que este ou aquele que age desta maneira venha ser destruído, quando não aniquilado. Ao contrário, você precisa interceder por ele, pedindo graça ao Senhor, misericórdia, assim como teve com a minha vida e com a sua vida. Por que Deus só tem que ter misericórdia conosco e não com as outras pessoas? As outras pessoas também carecem de salvação. Aliás, as pessoas que agem ideologicamente ou dentro da questão política partidária de forma não honrosa, moralmente falando, elas ainda fazem na ignorância. Mas e nós crentes, que já conhecemos a verdade, se é que conhecemos a de fato e caminhamos na verdade, nesta vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ora, temos tido um estilo de vida diferenciado? Temos nos colocado como servos de Deus, como intercessores de outras pessoas? Ou temos simplesmente ido para as mídias, para as redes sociais, tentando lacrar, ganhar pessoas em torno de uma conversa que fica ali girando, girando, e fica em círculos e que não leva a lugar nenhum? Aliás, vou abrir um parênteses aqui. No estado da Federação do Brasil, alguns pais, pelo menos 3 pais, foram responsabilizados, inclusive foram multados. Por causa de quê? Porque em relação à caderneta nacional de vacina, que é obrigatória, tanto é obrigatória que a sua mãe tinha tanto apreço pela vida e pela sua saúde, que vacinou você e deixou a caderneta em dia. Eu fui, graças a Deus, graças ao sistema de vacinação nacional, vacinado, tive a minha carteira em dia, os meus filhos estão com a carteira nacional de vacinação em dia. Por quê? Eu fui amado, fui cuidado, fui protegido, inclusive pelas vacinas. E hoje, pais podem ser responsabilizados por causa de que não vacinaram seus filhos
por causa de um pensamento besta, por causa de ideologia, quer de uma área ou de outra. Ora, fez mal ao seu filho. Eu penso eu que a gente deveria querer o bem, mas acontece que há uma obrigatoriedade, sim, meus irmãos, da vacinação. E a vacinação em si, ela causa benefícios. Alguém vai dizer assim: ah, mas tem alguns efeitos colaterais. Todo medicamento tem, meus irmãos. E sempre teve. Agora, a gente precisa amar, cuidar. Quem ama, cuida. E existem algumas pessoas em nosso meio chamado evangélico que, além de não se cuidarem, além de não se vacinarem, ainda deixou de vacinar os seus filhos, passíveis de ações judiciais, que é através do Ministério Público, né, através de defensoria pública, para que venha ser responsabilizados. Porque o filho, por mais que a gente cuide, deseje bem para eles, não nos pertence. É um presente que a gente recebe de Deus para cuidar, mas a vida dos nossos filhos não é nossa, é deles, e a gente tem que cuidar da melhor forma possível. E eu vi nesses dias, pelo menos três pais sendo multados, sendo penalizados pela ação inconsequente de irresponsabilidade. E você pode dizer assim: ah, mas não concordo não com as vacinas. Você não concordar, eu não concordar com isto, aquilo, outro, não quer dizer nada, é apenas uma opinião. Agora, existem questões que são obrigatórias. No caso, a vacinação, existem vacinações, ou vacinas, melhor dizendo, que são obrigatórias, que tem que constar, sim, na caderneta de vacinação do seu filho. Agora, é curioso que algumas pessoas, por motivos bem medíocres, não vacinaram seus filhos, ou até mesmo por uma convicção pessoal, que seja, não se vacinou. Ok, legal. Mas quando vai para um outro país, há exigências de algumas vacinas. Aí vai lá e toma. Ah, quer dizer que para passear, para ter um momento de entretenimento, de lazer, coisa boa, né? Viajar. Quem não gosta de viajar? Coisa maravilhosa, ainda mais para o exterior, para fora do país. Olha, aí quer dizer que para viajar, para o seu bel prazer, você vai lá e toma todas as vacinas que, de acordo com cada país, com que você precisa, né? Para estar, vou dizer assim, imunizado em relação a algumas coisas, até mesmo para poupar-se, quando não poupar outros, para não levar, para não ser um leve-trás de doenças aqui e acolá, porque os ambientes são diferentes. Ora, quando a gente vai viajar, a gente se submete e vai numa boa sem reclamar. A gente não pergunta nem quem é o fornecedor da vacina. A gente está tomando numa boa. Mas quando entra um elemento, vou dizer, político dentro da religião e cai entre nós. Embora eu esteja aqui falando contigo, dentro do ambiente do canto teológico, aqui é um espaço de reflexão. Existe entre os batistas, por exemplo, a temática ou esse assunto de separação da igreja e do Estado. O Estado não pode intervir na igreja, nem a igreja intervir no Estado. E no Brasil, quer eu goste ou não, o Estado é laico. Eu não posso tornar o Estado evangélico e querer que todas as outras religiões tenham seus símbolos abolidos ou deixem de prestar culto. Pelo contrário, todos nós temos o direito de prestar culto ou não. Até quem é chamado de ateu, ele tem um direito, pasme, de não crer em Deus. Ninguém pode obrigar. Aliás, o próprio Deus que deu a vida a ele não obriga-o a seguir Jesus. Por que nós vamos ficar pegando no pé dessas pessoas? Quero fechar esse parênteses, mas nesse final de ano, deixar algumas informações para que a gente não venha incorrer em erros e começar a ser manobrado através dessa massa, porque é, é fácil manobrar a massa. A massa é perfeitamente manobrável. E a gente tem visto muitas coisas de cunho mentiroso, falsificado, muita desinformação, e que me deixa, não de cabelo em pé, mas faz com que realmente eu fique
boquiaberto, porque pessoas que deveriam fazer as coisas certas não, nem sempre têm dado o exemplo como bons cidadãos, inclusive. Fecho então esse parênteses, volto aqui ao texto. E no versículo 4, o texto grego não é tão específico, porque as palavras poderiam se referir ao martírio, ou poderiam ser entendidas metaforicamente no sentido de até o máximo, quando ele fala e ainda não resistir até o sangue, assim, a ideia de até o máximo, né, combatendo contra o pecado. O autor fala sobre o versículo 5 ao 11, vale a pena fazer essa leitura, porque quando nós vamos para a Bíblia, deixa claro que todo o filho de Deus, ou filho de Deus, em algum momento vai ser disciplinado por Deus. Eu já falei isso de púlpito algumas vezes, que vez ou outra eu estou sendo disciplinado por Deus. E alguém fala assim, até você é pastor. E isso, porque as pessoas acham que só o pastor que disciplina as ovelhas. Ovelhas que não nos pertencem, as ovelhas que são do Senhor. Pelo contrário, até nós, líderes, somos disciplinados por Deus. E graças a Deus, quando nós somos alcançados e envolvidos pela disciplina divina, porque isto é um sintoma, é indício de que nós somos filhos de Deus. Porque o texto nos diz, a partir do versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por eles é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita, isto é, disciplina, a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Eu falo como pai, fala com o cidadão. Todos nós precisamos de disciplina, de correção. E o Senhor tem feito correções na minha vida até o dia de hoje e continuará fazendo até quando for necessário, até enquanto estiver aqui na terra. Mas o fato é que nós estejamos debaixo dessa disciplina divina, porque visa o nosso bem, o melhor, a ponto de honrar e dignificar Deus, glorificar o seu nome, mas também nos corrigir, apontando as nossas falhas, para que a gente venha tomar ciência e venha corrigi-las. Quando a gente continua, a gente não vai falar mais dentro desse processo educativo, a gente pode entrar agora no outro tópico. Eu não vou trabalhar o versículo 14, o outro tópico que fala sobre as realidades que estimulam a prosseguir. Eu estou apenas conferindo aqui, é justamente o nosso terceiro tópico, tá bom? Eu vou falar agora sobre ele com base no capítulo 12, versículo 18 até o 20. Eu peço que você dê uma pausa nesse vídeo, retorne após fazer a leitura desses versículos aqui indicados, porque a gente vai observar que há uma necessidade de santidade, mas muitos outros preceitos da parte de Deus. Quando a gente observa no versículo 18, fala: pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. É tão terrível e tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegados ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, ou seja, a milhares e milhares de anjos que fazem parte da chamada corte celestial. E note que no versículo 23 fala a universal assembleia e a igreja dos primogênitos escritos nos céus e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, isto é que foi aspergido, que fala melhor do que o de Abel. Vede
que não rejeiteis ao que falta, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis, pelo que, recebendo-nos, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz a palavra de Deus. Uma síntese do versículo 28 e 29, esses dois últimos que nós lemos, é o seguinte: o cristão é um peregrino e ele é chamado a ser agradecido por essa realidade inabalável. Quando a gente pensa no reino de Deus, do qual agora está se aproximando, aliás, nós já fazemos parte, né, do reino de Deus nesse sentido, por causa de quê? O reino de Deus é o domínio de Cristo em nosso coração. Nós somos cidadãos do reino. Inclusive, quando Jesus fala sobre aquelas bem-aventuranças, são as qualidades daqueles que são súditos do reino. E tal gratidão vai nos levar à adoração. E adoração é impossível enquanto não sentimos a grandeza, a majestade e a completa diversidade de Deus. É porque não é uma uniforme, mas uma multiforme graça de Deus. E quando nos detemos a analisar estas qualidades, um temor reverente cai sobre as nossas almas. Até o dia de hoje, eu temo e tremo quando ensino, literalmente, quando prego, quando estou expondo a palavra de Deus, porque não tem como fazer estas coisas de modo leviano, de maneira irresponsável, de qualquer maneira, porque a gente lida e relaciona com o eterno, um Deus que, segundo diz, é fogo consumidor. Ah, Deus é amor. Alguns dizendo que Deus é amor, apregoa dizendo que no final de tudo, Deus vai salvar todos. Afinal de contas, ele é amor, não vai permitir que ninguém fique lá no inferno. Quem disse isso? Deus é amor, sim. Porém, é fogo, ou é um fogo consumidor. A despeito do fato de que é o próprio Filho de Deus, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, não há nenhuma atenuação do lado punitivo da natureza humana. E se a gente faz uma coisa, como seres livres que somos, nós somos responsabilizados pelos nossos atos. E Deus não é um Deus negligente, que faz de conta que não viu a infidelidade, que não viu as coisas erradas no nosso meio. Pode ser que na sua igreja, em algum momento, o líder espiritual, que nós chamamos de pastor, faça a vista grossa, tente tapar o sol com a peneira e sequer venha disciplinar um membro da igreja. Mas acontece que Deus não é negligente. Deus vê tudo, vê o que está no nosso coração, ele sabe muito bem todas as coisas que nós vamos falar antes mesmo de nós pronunciarmos. Ele sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. Ele conhece-nos exatamente como nós somos. Esta é a grande verdade. E com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, porque ele também é fogo, é um fogo consumidor. Ele não é negligente. Ele é um fogo consumidor diante de quem nenhum homem pode absolutamente permanecer em pé, a não ser que fique em pé em reverência transbordante e santo temor. Que Deus possa nos abençoar. Vou deixar aqui a aplicação para a vida para que você possa fazer a leitura. Ficou um tanto ruim, pelo menos aqui na minha
na minha tela, quando eu fiz o print, né, vou dizer assim, quando capturei a imagem da revista, mas vou apenas fazer a leitura para que possa facilitar, né? Quais coisas têm impedido, têm se tornado obstáculos para que o cristão olhe atentamente para Jesus? A outra pergunta: a raiz de amargura tem dominado o coração? Outra: o crente olha para a disciplina de Deus como instrumento de tratamento para a sua vida? A disciplina de Deus é necessária a seus filhos. É relevante considerar suas causas e seus efeitos. Tem havido perseverança na caminhada com Cristo Jesus? Outra pergunta que precisa ser respondida por mim e por você, enfim, por nós. O Evangelho de Cristo tem sido compartilhado com alegria e simplicidade de coração? E a conclusão é esta aqui. É muito importante ter atitudes e ações necessárias para a perseverança na corrida da fé. O sofrimento serve de disciplina e crescimento, sendo necessária a devida resposta de gratidão e louvor a Deus, e há motivos de sobra que estimulam o cristão a prosseguir na sua caminhada com Cristo Jesus, o seu maior exemplo, o meu maior exemplo, o nosso maior exemplo. Fiquemos com esta lição, que você possa fazer a leitura de todo o capítulo 12 para a devida compreensão e que venha ampliar o seu conhecimento bíblico. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.